Olá, muito boa tarde para você. Chegamos, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o Pauta Aberta desta segunda-feira, dia 1º de maio, dia do trabalhador. A você de casa, sempre ligadinho com a gente, trabalhador, trabalhadora brasileira. Um abraço muito especial neste que é também o seu dia. E nós vamos juntos a partir de agora, então, com nossos destaques do jornal de hoje. O Brasil tem novo salário mínimo, que agora é de R$ 1.320. Os novos valores vão impactar diretamente a vida financeira de 54 milhões de pessoas no país. É o que aponta a pesquisa divulgada hoje pelo Diese. E numa comparação com outros países, quais são os poderes do nosso salário mínimo? Num ranking mundial, após análises da Organização Internacional do Trabalho, o poder de compra do mínimo brasileiro deixa o país na 51ª posição, acima de países como a China e a Índia. A nossa população endividada, um entrave para o avanço da economia. Apesar do aumento do mínimo e das mudanças na faixa de isenção do IR, recém-anunciadas pelo governo federal, as dívidas, infelizmente, continuam. E entre nós, brasileiros, hoje são nada menos do que 250 milhões de reais em contas a pagar. O fim de semana de conclusão da visita do Papa à Hungria. Por lá, o Santo Padre encontrou-se com jovens católicos e com refugiados da guerra na Ucrânia. Esses refugiados que agora abraçaram a vida em Budapeste e também em cidades próximas. Depois de 3 rodadas, o Campeonato Brasileiro tem novo líder. Depois de brilhante vitória contra o Flamengo, o Botafogo, com 3 vitórias, assumiu a ponta da tabela. Depois de 10 anos, o Botafogo volta a liderar uma rodada do Campeonato Brasileiro. No programa de hoje, a gente mostra os detalhes da Missa do Trabalhador, celebrada no alto da montanha. E com uma convidada mais do que especial, com a nossa querida Olga Bongiovanni, vamos te contar como foi o Costelão do Dia do Trabalhador, festa celebrada há décadas no Seminário São José, em Cascavel, oeste do estado do Paraná. Você não pode perder. Fique ligadinho aqui com a gente, o Pauta Aberta começou. Numa homenagem ao Dia do Trabalhador, o presidente Lula, em discurso, falou à nação. Anunciou o reajuste do salário mínimo e também mudanças nos valores para a isenção do imposto de renda. O salário mínimo passa a valer R$ 1.320 para trabalhadores ativos e aposentados e pensionistas. Nos próximos dias, encaminharei ao Congresso Nacional um projeto de lei para que esta conquista seja permanente e o salário mínimo volte a ser reajustado todos os anos acima da inflação, como acontecia quando governamos o Brasil. Outra medida muito importante. Estamos mudando a faixa de isenção do imposto de renda, que há 8 anos estava congelada em R$ 1.903. A partir de agora, o valor até R$ 2.640 por mês não pagará mais nenhum centavo de imposto de renda. E até o final do meu mandato, a isenção valerá para até R$ 5.000 por mês. Bom, está valendo, né, o valor do novo salário mínimo e olha só, 54 milhões de pessoas devem sentir o impacto do reajuste do salário mínimo, que vai para R$ 1.320 a partir desta segunda-feira. Os números foram divulgados pelo Diese, né, dessa estimativa aí no quanto que impacta aí o novo salário mínimo. E são resultado da análise realizada pelo IBGE, tendo por base a Pesquisa Nacional de Amostras de Domicílio. O salário mínimo, que passa a R$ 1.320 a partir de hoje, vai impactar diretamente em 22,7 milhões de brasileiros. No total, 54 milhões de pessoas vão sentir a diferença no bolso. E esse impacto é grande porque a maioria da população recebe o salário mínimo ou valores muito próximos dele. Ainda segundo o estudo, 158 milhões e meio de pessoas não vão sentir diferença nenhuma no bolso. Os grupos diretamente impactados pelo salário mínimo são os empregados do setor privado e público com carteira assinada, inclusive os trabalhadores domésticos, os servidores públicos estatutários e as pessoas que recebem aposentadoria, pensão ou outros benefícios com valor igual ou menor que o salário mínimo. O estudo destaca ainda que o reajuste tem impacto na vida de milhões de trabalhadores, inclusive informais, além dos aposentados e pensionistas do INSS e daqueles que recebem benefícios assistenciais da Lei Orgânica da Assistência Social, como o benefício de prestação continuada, que é o BPC.
A pesquisa também aponta que nos grupos indiretamente impactados, pelo menos uma pessoa por família é diretamente impactada pelo reajuste do salário mínimo. E este novo valor do salário mínimo brasileiro, numa comparação com outros países, já deixa o Brasil na posição de número 51 em poder de compra, à frente de potências da economia mundial como China, por exemplo. Veja na reportagem. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, o salário mínimo brasileiro ocupa a 51ª posição em um ranking que reúne os 105 países com maior poder de paridade de compra, à frente da China e da Índia, por exemplo. Equiparado ao poder de compra de outras nações, o novo valor de R$ 1.320 equivale a $497. Isto, para efeito de comparação internacional, chega à casa dos R$ 2.511,89. Lembrando-se que este não é o valor nominal do nosso mínimo. O ranking é liderado pela Suíça, que tem um PPC de R$ 3.415, ou R$ 17.259,75. Em seguida, vem Turquia com R$ 2.680, Islândia com R$ 2.342, Luxemburgo com R$ 2.305 e Canadá com R$ 2.281. Logo abaixo do Brasil estão Indonésia com R$ 494, Peru também com R$ 494, Colômbia com R$ 492 e Ilhas Maurício com R$ 477. Para obter a média de cada país, considerando-se constantes mudanças, reajustes e diversas legislações pelo mundo afora, a OIT utilizou dados de pisos nacionais e regionais, com média de remuneração por idade e por setor, priorizando a manufatura. Bom, salário mínimo novo no país, né? Agora R$ 1.320. No estado de São Paulo, a proposta é de que o salário mínimo fique acima dessa média nacional. A proposta de reajuste será enviada à Assembleia Legislativa amanhã, terça-feira. A proposta é do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. O novo piso salarial paulista ainda precisa ser aprovado no Legislativo e passa a valer no mês seguinte à sanção da lei. O novo valor unifica as duas faixas salariais que existem em São Paulo e representa um aumento percentual de 20,7% em relação à primeira faixa, que atualmente está em R$ 1.284, e R$ 18,7 a mais sobre a segunda faixa, fixada até agora em R$ 1.306. A primeira faixa salarial inclui trabalhadores domésticos, de serviços de limpeza e vendedores. Na segunda faixa estão os trabalhadores da área de transportes, comunicações e de setores agropecuários e florestais. O Palácio dos Bandeirantes, porém, não via margem na lei orçamentária anual para o mínimo paulista chegar aos R$ 1.550 prometidos pelo governador Tarcísio de Freitas, uma vez que parte do reajuste também é incorporado pelo setor público. A medida atende a uma lei federal que autoriza estados a instituírem pisos regionais superiores ao federal a partir das especificidades locais. Os salários até estão melhorando, a economia do país parece pouco a pouco ganhar mais força, mas as dívidas continuam, viu? Para você aí de casa, eu espero que esteja tudo bem, mas como andam as contas? Está no vermelho já? A pandemia quase que passou por completo e a instabilidade financeira não dá trégua. Pesquisas mostram que são mais de 250 bilhões de reais em contas atrasadas aqui no Brasil. Acompanhe na reportagem. Quando o assunto é dívida... Nós 5 contas atrasadas. Tá endividada? Muito, amigo, desde o início da pandemia. Tem gente que já passou tantos apuros que agora não quer nem pensar em colecionar contas. Já com cartão, daí eu renegociei daí. Você hoje tá tudo em dia porque você já viu que não dá mais para atrasar a conta? Isso, não dá para atrasar, porque a questão do juro, né, é muito alta. Mas essa ainda é uma realidade distante da maioria. Uma pesquisa divulgada pelo Serasa mostra que atualmente são cerca de 63 milhões de brasileiros endividados. Esse é o maior montante desde março de 2020, antes da pandemia. Ainda segundo o levantamento, o total de dívidas aqui no país passa dos 250 bilhões de reais.
Segundo uma outra pesquisa feita pela Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços e pela FEComércio, mostra que 96% das famílias aqui no estado do Paraná possuem algum tipo de dívida. Esse é o maior nível de endividamento dos últimos 13 anos, deixando o Paraná no topo do ranking nacional. Principalmente por causa da pandemia, a gente teve desemprego que aconteceu ali muito elevado, agora a gente está tendo uma diminuição, ainda bem. Mas durante a pandemia as pessoas tiveram que parar de trabalhar, depois muitas perderam o emprego, perderam a renda e aí tiveram que complementar a renda usando o crédito, né? Usando empréstimo, usando o rotativo do cartão. E hoje, como a gente está com uma taxa de juros alta, fez com que o endividamento ele cresça e aumente em números cada vez mais. Mas foi como fator principal, sim, a falta de planejamento aliado à pandemia, que era uma coisa que ninguém esperava, né? Aquela compra que enche os olhos por uma parcelinha bem pequena acaba entrando nos fatores comportamentais que contribuem nessa estatística negativa. Causa muito endividamento porque a gente acaba esquecendo de colocar no orçamento as pequenas contas e de grão em grão, como diz a minha avó, né? A galinha enche o papo, ou seja, a gente pega aquela fatura enorme no final do mês por conta então dessa falta de planejamento. Então tomar cuidado também com as pequenas parcelas, com os sites que a gente costuma usar, porque a gente vai comprando de 6, de 10, de 20, acaba dando R$1.000, R$2.000 e aí a gente acaba aí ficando totalmente desesperado. Inclusive, algumas pessoas usam um cartão para parcelar o outro, de tantos parcelamentos, e aí acaba virando aquela bola de neve, você já nem sabe mais o que você está pagando. O jeito é buscar alternativas para se manter, mesmo no vermelho. Pagar água e luz, né, para não ficar sem, e o papai e o resto ir deixando. Pois é, o salário não sobe como o esperado e as dívidas continuam, né? E o que pensar do futuro do trabalho? Olha, esse futuro não está mais tão distante assim, não. As tendências que pensávamos ver em 10 ou 20 anos chegarão em breve, em curto prazo, e já são impulsionadas por fatores políticos, ambientais, sociais e econômicos. Ao todo, 23% das ocupações devem se modificar até 2027. É o que aponta o estudo Futuro do Trabalho 2023, elaborado pelo Fórum Econômico Mundial, o organizador do Fórum de Davos, em 45 países, com parceria da Fundação Dom Cabral aqui no Brasil. A quarta edição do relatório analisa 45 economias por meio de dados estatísticos fornecidos pelo LinkedIn e pela empresa de tecnologia educacional Coursera, além de uma pesquisa de opinião executiva com 803 empresas de diferentes setores, que juntas são responsáveis por mais de 11 milhões de postos de trabalho no mundo. O estudo mostra como as novidades tecnológicas e a revolução industrial vão, ao mesmo tempo, criar e eliminar milhões de empregos. A partir dos novos cenários tecnológicos e estratégicos e com a transição verde dos negócios, surgem demandas por novos postos de trabalho em diversos setores. No entanto, a adoção das novas tecnologias, o aumento do custo de vida, a desaceleração do crescimento econômico e tensões geopolíticas acarretam perdas de empregos. Em uma base de dados que analisa 673 milhões de empregos, há expectativa de 69 milhões de postos criados e 83 milhões de postos eliminados. Isso corresponde a uma redução líquida de 14 milhões de postos de trabalho, ou 2% do emprego atual. Entre os novos postos de trabalho gerados, destacam-se especialistas em inteligência artificial e aprendizagem de máquina, especialista em sustentabilidade, analista em inteligência de negócios, analista de segurança da informação, engenharia de fintechs, cientistas e analistas de dados, engenharia de robótica, especialista em big data, operadores de equipamentos agrícolas e especialistas em transformação digital. No próximo bloco, os últimos dias da viagem do Papa Francisco à Hungria e também os gols da terceira rodada do Brasileirão. No Clássico do Maracanã, o Botafogo superou o Flamengo e assumiu a liderança isolada da competição. O intervalo é rapidinho, a gente volta já. Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco. Você de casa, sempre ligadinho com a gente aqui na TV Evangelizar, até mesmo nesse feriadão de 1º de maio. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia.
Vamos de notícias internacionais. O Papa Francisco cumpriu no fim de semana uma longa agenda de compromissos em Budapeste, na Hungria. No sábado, o Santo Padre encontrou jovens e refugiados, como contam os nossos correspondentes em Roma. É um momento privilegiado de graça nos encontrarmos nesta igreja. Foi com estas palavras que o presidente da Caritas da Hungria saudou o Santo Padre no encontro com comunidades pobres e refugiados no sábado. Francisco foi acolhido com alegria por aqueles que um dia também precisaram de acolhida. Gente como Oleg e a família, que em maio do ano passado buscaram um abrigo na Hungria, fugindo da guerra na Ucrânia. Quando nossa família se viu em perigo, decidimos nos mudar. Escapamos para a Hungria. A viagem durou vários dias. Fomos acolhidos no Centro de Integração da Caritas Católica. Para nós e para os nossos filhos, a Hungria foi o início de uma nova vida, uma nova possibilidade. Aqui fomos acolhidos e encontramos um novo lar. Depois de ouvir os testemunhos, Francisco agradeceu à Igreja húngara pelo empenho na caridade. Nas palavras do Santo Padre, um empenho capilar. Vocês criaram uma rede que liga muitos agentes pastorais, muitos voluntários, as cáritas paroquiais e diocesanas, mas também grupos de oração, comunidades de crentes, organizações pertencentes a outras confissões, mas unidas na comunhão ecumênica que brota precisamente da caridade. Obrigado pela forma como vocês acolheram, não só com generosidade, mas também com entusiasmo, tantos refugiados da Ucrânia. Já os jovens que lotaram a Arena Esportiva de Budapeste para dar seu testemunho, Bergoglio indicou o caminho para vencer na vida e resumiu a lição apontando duas condições fundamentais. A primeira, apostar alto. A segunda, treinar-se. Possuis um talento? Perguntou o Santo Padre. De certeza que o tens. Não o ponhas de lado pensando que, para ser feliz, basta o mínimo indispensável. Sentes no coração que possuis uma capacidade que pode ser benéfica para tanta gente? Investe sobre os grandes objetivos da vida. E depois, treina-te. Como? Em diálogo com Jesus, que é o melhor treinador possível. E citando um provérbio húngaro, disse: quem ousa, vence. No domingo, o Santo Padre começou o dia com a celebração da Santa Missa. Milhares de fiéis lotaram a Praça do Parlamento para acompanhar as reflexões do Pontífice, que na homilia destacou o Evangelho de João, em que Jesus diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, estará salvo. E animou a todos a serem portas abertas ao próximo. Digo também aos irmãos e irmãs leigos, aos catequistas, aos agentes pastorais, a quem tem responsabilidades políticas e sociais, aqueles que simplesmente levam à frente a sua vida cotidiana, por vezes com dificuldade. Sejam portas abertas, estar abertos e inclusivos uns para com os outros para ajudar a Hungria a crescer na fraternidade, caminho da paz. O último compromisso do Pontífice em Budapeste foi o encontro com universitários e operadores da cultura. Aos jovens, Francisco lembrou que a universidade é o lugar onde o pensamento nasce, cresce e amadurece, e onde o conhecimento é chamado a se libertar dos limites estreitos do ter e do possuir para se tornar cultura. De fato, quem ama a cultura nunca sente ter chegado ao fim, nunca se acomoda, mas sente dentro de si uma inquietação saudável. Investiga, questiona, arrisca e explora. Sabe sair das próprias certezas para se aventurar humildemente no mistério da vida. E concluiu dizendo: de coração os abençoo e os agradeço por tudo que fazem. Muito obrigado. Grazie tante. Logo após o encontro com os jovens, Francisco seguiu direto para o Aeroporto Internacional de Budapeste para a cerimônia de despedida.
Ele embarcou com destino a Roma às 6 da tarde pelo horário local e aterrissou no Aeroporto Internacional de Fiumicino, na capital italiana, na noite deste domingo. De Roma, na Itália, Jucinei Cardoso para a TV Evangelizar. Aqui no Brasil, o Rio de Janeiro soma 29 atingidos por balas perdidas só neste ano de 2023. Metade desse número é de crianças e adolescentes. A rotina de violência que aflige os cariocas fez mais 7 vítimas no último fim de semana. 3 morreram, incluindo 2 irmãos de 11 e 19 anos, alvejados no portão de casa no complexo do Chapadão, na zona norte do Rio, em um ataque motivado por uma guerra entre facções rivais na região. Os 2 engrossam a lista de vidas destroçadas por confrontos entre quadrilhas inimigas no Rio, sejam milicianos ou traficantes. Um levantamento do Globo aponta que, desde o início do ano, já somados casos recentes, foram registrados 10 mortos e 19 feridos, sem qualquer relação com as disputas por território. É como se, em média, um novo disparo acertasse em cheio um inocente a cada 4 dias. Vamos de futebol agora. Pelo Brasileirão, 9 jogos agitaram o fim de semana. E o novo líder, é isso mesmo, Botafogo, já se destaca na ponta. Veja os gols. No Couto Pereira, em Curitiba, o Coritiba recebeu o São Paulo. Aleph Manga tocou e Bruno Gomes fez 1-0 para os donos da casa. Marcos Paulo marcou o dele e terminou assim, tudo igual. Coritiba 1, São Paulo 1. No Castelão, o Fortaleza recebeu o então líder do campeonato, Fluminense, e não tomou conhecimento do tricolor carioca. Thiago Galhardo fez 1-0 para o Leão. No contra-ataque rapidíssimo, Moisés marcou o segundo. Alan descontou para o Flu. Daí, no segundo tempo, o Fortaleza voltou a toda. Moisés, de novo ele, fez 3-1 Fortaleza. Em grande jogada dentro da área, John Kennedy fez o segundo do Flu. Mas o Fortaleza tem a força de Hércules. E ele mesmo, Hércules, fechou o placar. Final, Fortaleza 4, Fluminense 2. O Palmeiras recebeu o Corinthians na Allianz Arena. Depois do escanteio, Murilo de cabeça colocou os verdes na frente. Rafael Veiga ampliou 2-0. No escanteio, depois da boa batida de Roger Guedes e da falha de Piquerez, a bola entrou. Final em São Paulo, Palmeiras 2, Corinthians 1. Na Vila Belmiro teve Santos e América e no comecinho do jogo, Alê fez 1-0 América. Depois de ótima jogada de Soteldo, Mendonça deixou tudo igual. Eduardo Bauerman virou para o Peixe, 2-1. Everaldo empatou. E de pênalti, Marcos Leonardo fechou a conta na Vila Belmiro. Santos 3, América 2. No interior de São Paulo, o Bragantino recebeu o Cruzeiro, que veio com tudo para cima do Massa Bruta. Logo no comecinho do jogo, Ramiro e Nicão tabelaram. Ramiro empurrou para as redes. Gilberto ampliou para a equipe mineira. Depois, Bruno Rodrigues fechou o placar. Cruzeiro 3, Bragantino 0. Em Belo Horizonte teve encontro dos Atléticos, melhor para os mineiros. Em 2 excelentes jogadas, cara a cara com o goleiro, Hulk fez 2-0. Vitor Roque, no finzinho, descontou para o rubro-negro paranaense. Final, Galo 2, Furacão 1. No Maracanã, que clássico, que jogaço, Flamengo e Botafogo. Aos 27 do primeiro tempo, teve pênalti para o Fogão. Tiquinho foi para a cobrança e fez Botafogo 1-0. Nos acréscimos do primeiro tempo, Danilo Barbosa subiu sozinho e ampliou. Depois do intervalo, Léo Pereira, num tapa bonito, descontou. Botafogo 2-1. Depois da linda jogada de Tietê, Tiquinho, de novo ele, fez 3-1 Botafogo. E Léo Pereira, de novo, descontou para o Flamengo. Foi só no Maraca, Botafogo 3, Flamengo 2. O Botafogo, depois de 10 anos, volta a assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Líder isolado e o único time com 3 vitórias em 3 jogos neste Brasileirão. No Beira-Rio, em Porto Alegre, melhor para o Inter sobre o Goiás. Carlos de Pena emendou esta bala para as redes do Esmeraldino e foi só. Veja de novo o golaço. Internacional 1, Goiás 0. Na Arena Pantanal, em Cuiabá, o Dourado recebeu o Grêmio. E em excelente ataque, Vina, de cabeça, abriu o placar para o time gaúcho. Marlon deixou tudo igual. No segundo tempo, depois do rebote do goleiro, Galdino tratou de fechar o placar em Mato Grosso. Final, Grêmio 2, Cuiabá 1.
Depois de 3 rodadas deste Brasileirão, o Botafogo é o líder isolado do campeonato com 9 pontos. Fortaleza, Palmeiras e Inter vêm em seguida com 7. Na quinta e na sexta posição estão Fluminense e Cruzeiro com 6 pontos ganhos. Na zona de rebaixamento estão Cuiabá e Coritiba, com apenas 1 ponto até agora. Depois vem o Bahia, que joga hoje pela 3ª rodada, e o América. As 2 equipes ainda não somaram pontos neste Brasileirão. Fechando esta 3ª rodada, hoje às 8 da noite, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, o Vasco da Gama recebe o Bahia. A Serra da Baitaca foi fechada hoje para a celebração da Missa da Paz. A tradicional Missa da Paz, no Dia do Trabalhador, foi celebrada no Morro Samambaia. O ato religioso é realizado há 73 anos, nesta unidade de conservação, que é organizado pela paróquia São Sebastião, da cidade de 4 Barras, Grande Curitiba. O casal vindo do Rio de Janeiro ficou sabendo da missa. Bastante animados e encorajados, estavam preparados para enfrentar a subida bastante íngreme. E aí eu tô achando cansativo, mas muito lindo, muito bonito. Tô gostando muito. Olhando toda essa paisagem aqui, né, aproveitando, né, que a gente não é daqui, a gente é do Rio de Janeiro. E a nossa primeira vez sempre é agradável. A trilha de aproximadamente 2 horas é bastante desafiadora. Chegar até o alto do morro e acompanhar a missa, para muitos, é o momento de se aproximar mais de Deus. Como dizia Santo Agostinho, né? A natureza nos demonstra, nos traz os rastros de Deus, e eu acho que é muito isso. Com o público limitado de 430 pessoas, a Missa da Paz é uma tradição iniciada lá em 1950, que se mantém viva pelos moradores locais até os dias de hoje. A gente vem no intuito do 1º de maio confraternizar aqui junto com a igreja para poder ter um ano abençoado e feliz daí junto com toda a igreja daí. Emocionada, a professora Ana Cristina sobe o morro para acompanhar a missa há mais de 30 anos. Com muito prazer, louvor a Deus, eu subo aqui feliz, muito feliz de estar aqui de novo e poder subir, né? Até me emociono, porque louvar a Deus em cima do morro é a coisa mais maravilhosa que existe. Organizada pela paróquia São Sebastião, a missa é celebrada no Dia do Trabalhador. Os fiéis se reúnem no alto do morro para cantar, celebrar e orar pela paz. O dia de São José Operário foi o dia de lembrar de todos os trabalhadores. Para que o Senhor possa mover o coração das pessoas para se colocar a serviço e ter também disponibilidade de serviço para todos aqueles que estão sem um emprego. Estar em contato com a natureza é relembrar a obra da criação. O sentido é, a gente consegue, né, dar ouvido, escutar Deus de uma maneira diferente pelo esforço que a gente tem até aqui, e saber que a gente está entregando isso pela paz mundial é algo muito importante também. É definitivamente um dia de muitas celebrações, e este 1º de maio foi dia do tradicional costelão, servido no Seminário São José, em Cascavel, no oeste do Paraná. E é para lá que nós vamos agora com uma repórter muito especial. Eu quero chamar aqui ao Pauta Aberta nossa querida Olga Bongiovanni, apresentadora das melhores que temos neste país. É isso mesmo, foi ela que acompanhou por lá este Dia do Trabalhador de celebrações, um dia de festa. Olga, um beijo especial para você. Olá, Odilon, boa tarde a você e todos os nossos telespectadores do Pauta Aberta. Muito bom poder estar aqui com vocês nesta tarde para falarmos do Dia do Trabalhador, celebrado direto aqui de Cascavel, de onde nós transmitimos o nosso Divina Receita hoje às 11h30 da manhã. Mas a gente continua aqui, nós almoçamos, aí as pessoas confraternizam, aproveitam esse dia, né, para confraternizar. Olha, as pessoas estão nas mesas, conversando, batendo papo, as empresas vêm, compram o costelão, ó, dos dois lados você vê, tudo é preparado pelo Seminário São José, muita gente já almoçou, já foi embora esse horário, mas como você vê, muitas pessoas continuam aqui. É um momento de congraçamento da família. E também da família, não só aquela família lá da casa, mas a família do trabalho. Porque, na verdade, o que a gente tem na vida
quem trabalha tanto como nós, trabalha fora há tantos anos, são duas famílias, né? Aquela que a gente volta para casa todo dia, mas a família do trabalho. Porque é com o meu chefe, com o meu diretor, com o meu colega, que eu divido o meu dia, que eu divido a minha vida. É o meu trabalho, é a minha família, não deixa de ser essa família. E esta proposta aqui do Seminário São José é exatamente esta, da gente vir e celebrar a vida. Vejam vocês, tudo isso começou bem de madrugadinha. O Paulão mostrou isso tudo de madrugada. Os costelões sendo colocados para assar, todo mundo trabalhando. Lembrando que são mais de são mais de 1.000 pessoas, 1.000 voluntários trabalhando nesta festa. São 55 anos de festa, 26 anos de costelão. E toda a renda é revertida em prol do Seminário São José, que faz a formação de novos padres. Então foi um dia especial este, muito feliz de poder estar com você aqui, Odilon, no Pauta Aberta. E quem sabe o ano que vem vocês podem estar direto daqui comigo, né? Uma boa tarde para todos vocês, um beijo. Beijo, olha, adorei o convite. Vamos nos organizar sim para quem sabe daqui a um ano estarmos juntos aí em Cascavel, celebrando aí este 1º de maio, né, no Seminário São José, com esse costelão maravilhoso que temos por aí. Bom, gente, depois dessa reportagem especial que a nossa querida Olga Bongiovanni preparou, a gente hoje se despede, Pauta Aberta se despede. Bom restinho de feriado para você nesse Dia do Trabalhador e a gente volta a se encontrar amanhã à tarde aqui no Pauta Aberta. Eu estou esperando você.